E agora nós vamos com a palestra com o Frederico Zweiter. O Frederico, para falar um pouco sobre o Frederico, ele teve uma formação em Vancouver, na área de games. Então, ele foi para Vancouver ter uma formação na área de games e VR. E lá em Vancouver é um dos grandes polos de desenvolvimento de VR. Em Vancouver nós temos a Valve, em que ela desenvolve junto com universidades pesquisas na área de VR. E eles têm um grande polo lá e o ecossistema lá é extremamente produtivo e bom para a comunidade de lá. E o Frederico, quando ele terminou a sua formação na escola de Vancouver, ele começou trabalhando para a Future Town, que é uma empresa de Taiwan. Então, ele começou trabalhando com a Taiwan, né? Você está roubando minha apresentação agora. Isso, tô falando. O Jay já roubou um monte dela, você está roubando mais um pouco. Eu tenho que falar um pouco dele primeiro para poder apresentar você antes de tudo. Então, me deixa até sem graça. Né? Então é isso aí, Frederico, agradeço aí pela presença. E ele vai falar sobre desafios de desenvolvimento em VR. Obrigado e é contigo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Frederico Zweiter e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre os desafios no desenvolvimento para VR. Tá, eu tenho programado para VR já há algum tempo e eu acho que eu posso falar sobre algumas coisas interessantes que vocês possam vir a passar depois de começar a fazer o Nano Degree. Bom, me apresentando um pouquinho e já comendo um pouco da parte da pré-apresentação, eu sou programador desde que eu me entendo como gente. Eu desenvolvo há mais de 15 anos e já trabalhei em grandes empresas e pequenas empresas, em startups, eu já trabalhei com desenvolvimento em muitas empresas. Mas a minha grande paixão, embora eu já tenha trabalhado muito com desenvolvimento web, desenvolvimento para integrações financeiras, banco de dados e tudo mais, a minha grande paixão sempre foram os jogos. Então, em 2014, eu decidi ir para Vancouver para estudar programação de jogos, até como uma forma de entrar na indústria de games. E lá eu tive o privilégio e a sorte de ter acesso à maioria dos devices que a gente tem hoje de high-end. Então, diferente do pessoal daqui, eu já comecei fazendo experiência em high-end, então foi muito legal isso. Eu tive contato com o pessoal que estava desenvolvendo o Vive, o pessoal da Valve e da HTC. Tive acesso ao pessoal da Oculus também, do Facebook. Então, foi um ano muito bacana para mim. Então, a primeira vez que eu experimentei o Google Cardboard, eu fiquei impressionado. Assim, ele realmente, VR é uma das coisas que você não tem como explicar muito em palavras, e nem vendo na tela, assim, quando você vê um vídeo de alguém jogando em VR, mesmo que tenha montagem para colocar a pessoa lá dentro do mundo VR e tal. Não tem jeito. Você só realmente entende o que é VR depois que você começa a experimentar o VR. Então, quando tive a primeira experiência com cardboard, eu fiquei muito interessado em VR. Eu achei muito bacana. E logo em seguida eu tive uma experiência com o Rift, que estava ainda no DK2. Então, estava bem no início, ainda não tinha positional tracking, mas já foi assim muito bacana. E aí meu interesse foi muito maior. Pouco tempo depois, eu fui convidado a participar de um Game Jam pela Valve, em Vancouver mesmo, onde a Valve estava colocando pela primeira vez o que hoje é o Vive, né, que na época era um protótipo, na mão dos desenvolvedores e pedindo para a gente desenvolver jogos ali durante um final de semana. E quando eu experimentei o Vive com positional tracking, room scale, motion controllers e tudo mais, aí minha cabeça explodiu de vez. E eu falei, não, eu tenho que trabalhar com isso é muito bacana. Então, eu estou muito feliz de trabalhar com VR e vocês que vão começar a fazer o Nano Degree agora, eu tenho certeza que vocês também vão começar a ficar muito felizes de trabalhar com VR. Ok, mas chega de falar de mim, vamos falar sobre o que interessa. Como vocês provavelmente já sabem, desenvolvimento de jogo é um negócio muito complicado. Tá? E
A realidade é que a maior parte dos desafios que a gente tem desenvolvendo para VR não são técnicos. Os desafios técnicos eles são muito parecidos com os desafios técnicos que você vai ter desenvolvendo qualquer outro tipo de jogo não VR. Tá? O que difere mesmo, assim, em termos técnicos, um jogo não VR para um jogo VR, é que, em vez de você renderizar para a tela, você vai renderizar para o HMD em estéreo. E HMD é o Head Mounted Display, que é o capacete, né, que a gente coloca na cabeça. E, normalmente, você não usa os inputs normais que a gente usa para um jogo mobile, de touch, ou o mouse e o teclado. Ao invés disso, você pode usar o giroscópio para fazer o gaze cursor, como o Jay estava falando, ou o motions controllers, ou até o game controller, enfim. Mas isso vai mais da parte de design. Então, e graças aos drivers dos próprios fabricantes, os dados de rastreamento do HMD e dos controles, eles são muito simples de serem obtidos. Assim. Então, você consegue obter os dados de posicionamento e rotação dos controles, tanto do HMD quanto dos controles, de uma forma muito fácil. E se você usar uma engine como a própria Unity ou Unreal, aí que fica mais fácil ainda. Realmente é praticamente ridículo você habilitar o suporte para VR quando você está usando o Unity. Basta você habilitar o suporte no projeto e, basicamente, a câmera do seu projeto passa a renderizar para o HMD e todos os objetos que você diz, ok, esse objeto vai responder ao traqueamento do controle. Pronto, ele passa a se mover no mundo de acordo com o que você está fazendo. Você não tem que escrever uma linha de código para isso. Então, a verdade é que os grandes desafios de se desenvolver para VR estão em encontrar soluções de design para os problemas específicos dessa nova mídia. Tá? E muitas das soluções para os problemas do mundo de desenvolvimento não VR, elas simplesmente não funcionam para VR. Quando você tenta, isso foi muito rápido para eu perceber que, quando você coloca um crosshair no meio da tela para o usuário, você já não tem a mesma sensação de que você estivesse olhando para a tela, porque vai ter um troço flutuando aqui. Então, você olha lá para frente, não faz sentido, a não ser que você jogue ele lá para trás. Então, tem um monte de situações e soluções que você faz, que você costuma usar no dia a dia no desenvolvimento para a tela, de jogos para a tela, que simplesmente não funcionam para o desenvolvimento em VR. E quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento em VR, eu ouvia muito em falar sobre essas questões de design, que são diferentes, essas soluções que a gente tem que encontrar e tudo mais, mas era tudo muito abstrato. Tá? Então, meu objetivo aqui hoje para vocês é trazer um pouco de exemplo, tentar trazer isso um pouco do abstrato para o concreto, te mostrando alguns dos exemplos de desafio que eu mesmo enfrentei quando eu estava desenvolvendo para VR. Então, para começar, eu vou falar do problema óbvio, que é performance. Tá? Então, performance já é um velho conhecido dos desenvolvedores de jogos, então não é algo novo. Então, todo mundo que faz um jogo 3D com gráfico bacana vai ter problema de FPS alguma hora. Então, mas o problema é que em VR isso se torna ainda pior, bem pior. Tá? Conseguir manter um FPS para um jogo de realidade virtual é realmente, se você for mirar em gráficos high-end, claro, você pode fazer como o Jay falou, fazer um jogo todo cartoon e tal, isso vai facilitar muito a sua vida. Mas se você quiser fazer um jogo mais fotorrealista, você vai ter muito problema. Então, os dois principais motivos de você ter esse problema de performance, o primeiro é que o render é em estéreo. Então, você tem que renderizar cada quadro do seu jogo basicamente 2 vezes, como o Jay falou. E o segundo é que você precisa de, no mínimo, 90 quadros por segundo. Senão, você vai começar a ter problema. Por que desses 90 quadros por segundo? Isso, novamente, é uma coisa que você só vai perceber na hora que você começar a experimentar. Mas, se você não tiver 90 quadros por segundo, as pequenas nuances de movimento na nossa cabeça não são refletidas para o nosso olho rápido o suficiente. Então, você começa a ter um delay entre a sua posição real, a rotação da sua cabeça e a posição da sua cabeça, e o que você está vendo. Isso começa a gerar desconforto no jogador.
Ou seja, a gente tem que renderizar muito mais em muito menos tempo. Isso complica bastante a nossa vida. Então, obviamente, isso tende a melhorar. Tem muitas tecnologias, técnicas e hardwares sendo criadas o tempo todo. O VR tá crescendo muito rápido. E isso tende a melhorar a nossa vida para a gente ter cada vez mais, conseguir gráficos melhores cada vez com mais facilidade. Mas é bom você se preparar psicologicamente para passar um bom tempo no Profiler, tentando reduzir, tentando aumentar o FPS do seu jogo. E se preocupar constantemente em buscar as formas mais otimizadas possíveis de se fazer alguma coisa. Ok, então seguindo para o próximo tópico super óbvio que a gente ouve falar o tempo todo sobre VR, que é o conforto. Então, sim, as pessoas se sentem enjoadas jogando em VR, tontas, desconfortáveis e tudo mais. Então, acontece o tempo todo e é extremamente frustrante para a gente, como desenvolvedor, quando a gente passa lá dias desenvolvendo uma mecânica e tal, a gente testa para caramba aquela mecânica, está super maravilhosa, aí quando a gente pede para alguém testar, a pessoa coloca o negócio, dá 1 segundo e tira da cabeça, fala, não dá, está muito ruim. Então, isso acontece realmente bastante. E, embora isso deixe a gente frustrado, isso é algo que a gente deve valorizar muito. Tá? Nós devs, nós somos os piores playtests para os nossos jogos. A gente não só não consegue reconhecer alguma coisa quando está explicitamente ruim para qualquer outra pessoa, como a gente ganha resistência a esses problemas de desconforto. Com o tempo, a gente passando no HMD muito tempo, a gente acaba ganhando resistência mesmo. Então, se alguém falar para você que o seu jogo não está legal, está causando desconforto, escute a ela, senão você não vai vender nenhuma cópia do seu jogo. Tá? Então, eu acho que ajuda um pouco a gente entender o porquê, o que causa esse desconforto. E a explicação mais convincente que eu já ouvi até hoje foi que nós enjoamos quando o nosso cérebro detecta informações discordantes entre os nossos sentidos. E, evolutivamente, o nosso cérebro aprendeu que isso deve indicar que estamos envenenados. Isso o Jay roubou um pouco da minha apresentação, mas, enfim. Mas é basicamente isso. Quando o nosso cérebro detecta que a gente está com input no nosso processador que não está batendo, evolutivamente, a gente aprendeu que isso pode significar que nós estamos envenenados e a primeira reação, o primeiro plano de ação dele é simplesmente tirar tudo do nosso estômago. Eu nunca vi ninguém vomitar, tá? Mas eu já vi muita gente ficar enjoada, seriamente enjoada, de ter que parar de fazer qualquer coisa e descansar depois. Então, a outra coisa importante a entender é que cada pessoa tem uma sensibilidade diferente a isso. Isso daí é bem verdade mesmo. Tem pessoas que você coloca lá a mecânica e ela faz, você pode rodar ela, mexer, fazer o diabo com ela, que ela não vai se sentir enjoada. E tem outras que só de colocar o negócio, você pode estar parado com ela, que ela vai falar que está enjoada. Então, é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Então, uma tendência atual nesse tocante do desconforto é, de alguma forma, testar o jogador com as mecânicas e ir perguntando a ele se ele se sente bem ou mal com isso. Ou simplesmente requisitar essa definição de antemão e adaptar o seu jogo para que ele fique mais de acordo com o perfil de sensibilidade dele. Mais ou menos da mesma forma que hoje a gente já pergunta a ele se ele quer jogar no fácil, no médio ou no difícil. Então, você pode, no início do jogo, já perguntar, você é sensível ou insensível? Basicamente. Então, ele pode, se ele sabe já que ele já é uma pessoa que enjoa facilmente, você desativa uma mecânica, por exemplo, que faria a câmera rodar 360 numa hora que ele está, sei lá, fazendo alguma coisa. Então, você pode adaptar o seu jogo à sensibilidade do jogador. Ok, então como é que a gente faz para criar jogos que não enjoem os jogadores? Infelizmente, não há uma resposta certa para todos os casos. Cada caso é um caso. O que vai determinar, com certeza, vai ser sempre o gameplay.
Você tem que testar, testar, testar com muitas pessoas, a maior quantidade de pessoas que você conseguir, de preferência pessoas novas, cada vez. Mas existem sempre 2 pontos a serem evitados. Existem sempre pontos que a gente já sabe o que vai fazer que a pessoa se sinta desconfortável. O primeiro já foi dito, a latência. Então, se o seu jogo começar a perder FPS, a chance do jogador começar a se sentir desconfortável é alta. E segundo é o que eu chamo de paridade de movimento e rotação, que é só um nome fancy que eu criei para dizer que se você mantiver uma relação de 1 para 1 entre o jogador e a câmera, dificilmente ele se sentirá desconfortável, porque não vai haver uma discordância entre o movimento e a rotação real com o movimento e a rotação virtual. Claro que isso não é 100% das vezes possível. Então, seria um tanto quanto chato um jogo de mundo aberto em que o mundo aberto coubesse num espaço de 3x3. Então, mas então como é que a gente pode mover a câmera para além do espaço físico que a gente tem disponível? E aí eu paro um pouquinho para falar, quando você começa a pensar nesse tipo de questão, tipo, pô, como é que eu faço para o jogador passar da parede? É aí que você começa a realmente entender os tipos de desafios que só a realidade virtual traz, que é o tipo de desafio que você não vai encontrar no jogo de tela, em momento nenhum. E que é aí que começa a ficar legal a parte de desenvolvimento para VR. O problema da locomoção, que eu acabei de citar, por exemplo, ele é comumente resolvido com teletransporte em jogos de VR. Se a gente passar de uma posição a outra do mundo, num piscar de olhos, o cérebro não detecta o movimento em si. E com isso a gente não fica enjoado. Uma outra forma interessante que a gente já descobriu que não causa desconforto na maioria das pessoas é colocar ela dentro de um veículo. Sabe-se Deus lá por quê? Quando a gente coloca essa pessoa dentro do veículo, o cérebro entende que o que está se movendo no mundo não é ela, mas sim o veículo. Então você pode simplesmente mover eles, esse movimento não vai estar de acordo com o movimento que ele está fazendo na vida real, mas isso não vai causar desconforto nele. Uma outra forma interessante que eu já vi a Ubisoft utilizar no Eagle Flight é simplesmente você não renderizar a visão periférica do jogador quando ele está indo muito rápido em direção a alguma coisa. Quando você detecta que ele está focado num determinado objetivo, indo muito rápido naquela direção, se você não renderizar a visão periférica dele, ele não só não vai perceber que aquela visão periférica não foi renderizada, como ele não vai ficar enjoado. Isso eu pude jogar lá no Oculus Connect, o Eagle Flight, realmente é impressionante. Todo mundo ficou boquiaberto com o Eagle Flight, porque são movimentos que todo mundo, se você não fizer essa nova técnica, todo mundo vai ficar enjoado, é fato. Não tem como não ficar enjoado daquele jeito. Mas se todo mundo joga aquele jogo e ninguém se sente desconfortável com ele. É muito bacana isso. Então, eu queria trazer algumas coisas também sobre alguns desafios que não são tão comentados no mundo do desenvolvimento para VR. Então, eu queria trazer algumas questões de acessibilidade no jogo. Uma das questões que eu achei mais interessante foi quando eu estava desenvolvendo um protótipo na empresa que eu trabalhava, e a gente começou a receber muito feedback de pais que diziam para a gente que os filhos adoravam, os filhos pequenos adoravam jogar, mas que eles estavam tendo muitas dores nas costas, porque eles tinham que ficar segurando a criança o tempo todo, no colo, para que elas pudessem jogar. Por quê? Porque a gente só testou com adultos. Então, e tudo que precisava ser manipulado estava numa altura boa para os adultos manipularem, mas uma criança pequena não conseguia. Então, ou ele tinha que ficar segurando a criança no colo, ou então tinha que botar em cima da cadeira. E isso é bem perigoso, né? E depois a gente começou a receber também feedback de cadeirantes que tinham exatamente o mesmo problema da criança. Então, é uma coisa que eu achei bem interessante levar essa questão da acessibilidade para os jogos de VR, principalmente quando você está fazendo um jogo em room scale, que você pode se mover livremente dentro do espaço. Outra questão que eu já vi fazerem errado muitas vezes nos jogos em VR é a questão do tamanho do texto. Os HMDs, até os high-ends hoje em dia, eles têm, apesar de eles terem uma resolução de renderização muito alta até,
quando você coloca na sua cara, você tem uma série de lentes ali para você aumentar o campo de visão do jogador. E essa lente acaba aumentando, ela é uma lente de aumento, então ela aumenta os pixels que estão ali na sua frente. Então, por mais que você tenha uma resolução muito boa sendo renderizada, se você prestar atenção, você ainda consegue ver os pixels. Né? Os pixels. Existe esse plural? Não sei. Mas, enfim, você ainda consegue ver o pixel ali. Você consegue identificar os pixels. Então, para objetos que estão ao seu alcance, assim, próximos de você, isso não faz muita diferença. Mas, para texto, faz muita diferença. Então, se você não usar fonte grande, contraste bom, esse tipo de coisa, você vai começar a ter problemas de pessoas que não conseguem ler as coisas que estão espalhadas pelo mundo, que você tem que fazer com que elas leiam. Tá aí. Um exemplo disso, infelizmente eu não trouxe uma imagem disso, mas um exemplo é o Elite Dangerous. Eu não sei se vocês já jogaram, mas é um jogo de espaçonave que você se vê no cockpit de uma espaçonave. E esse jogo é fantástico, assim, os gráficos desse jogo são maravilhosos. Mas quando você está jogando em VR, você tem um monte de monitor à sua volta. Na tela é perfeito, você olha para um lado, olha para o outro, a câmera gira e você lê perfeitamente o que está ali. Em VR, você tem que ficar baixando o tempo todo para ver o que está escrito ali, porque você não consegue simplesmente ver numa distância de 1 metro o que está escrito no monitor. Outra coisa bem interessante que o Jay roubou um pouco sobre a minha apresentação é sobre a interface de usuário, ou então o HUD, né, como a gente chama. Nos jogos tradicionais, a gente já está acostumado em ter elementos informativos distribuídos ao longo da tela, nos cantos da tela. Mas, em jogo VR não existe tela. Então, se você tentar distribuir as informações, como até o Jay falou, não, tenta manter a 2 metros e tal. Eu já vi várias implementações de interface desse jeito, de HUD, que você coloca elementos distribuídos no limite da sua visão central, mas, na minha opinião, não fica legal. Eu acho que a gente tem outras opções para resolver esse problema. A gente tem que reaprender a fazer os jogos, a gente tem que desacostumar com o que a gente já estava acostumado, com as soluções que a gente já estava acostumado. Então, nesse caso, como é que a gente pode exibir as informações para o jogador? Como é que a gente pode informar quanta energia humana o jogador tem? Ou quanto de munição que ele ainda tem disponível? Ou quais os itens do inventário dele? Então, essas são questões que você vai ter que resolver no mundo VR com soluções diferentes daquelas que você já usa para os jogos de tela. Então, novamente, não tem uma resposta padrão para isso, cada caso é um caso, mas, concordando com o Jay, na minha opinião, as soluções mais interessantes são aquelas que usam os objetos do próprio mundo virtual para passar as informações para o jogador. Então, no exemplo lá que o Jay deu, você tem, eu até botei esse exemplo aqui, a própria arma pode ter um informativo da munição dela ali. Então, você olha para a arma e você vê. Você não precisa ter um elemento flutuante de número aqui dizendo qual é a sua munição. Você olha para a arma e vê quanto de munição que ela ainda tem. Eu dei outros exemplos. Por exemplo, tem um jogo chamado The Gallery, que o inventário fica numa mochila. Então, se você fizer um movimento de pegar das suas costas, quando você voltar com a mão, você vai estar com uma mochila. E você pode olhar dentro da mochila os itens de inventário que você tem. E você pode pegar o item, botar do lado de fora, e depois pegar a mochila e botar nas suas costas de novo. É um exemplo bem interessante de como evitar aquela tela com grid de elementos, o que você tem, o que você não tem. Ou então, por exemplo, num jogo de RPG, você pode fazer o jogador com mãos de mago que brilham quando você tem mana e que não brilha quando você não tem mana. Então, a criatividade aqui é o limite. Uma outra questão bem interessante que eu vejo de desafio é sobre como a gente... Já passei 10 minutos do meu tempo, gente. Foi mal. Tudo bem, eu vou pular tudo aqui, eu vou agradecer vocês a atenção, agradecer a equipe da Udacity e vamos continuar conversando isso lá fora, porque eu poderia passar a noite inteira conversando sobre esse assunto.